ma tutti lo conoscono come Pelé. Neanche lui ha mai deciso una volta per tutte origini e significato del suo soprannome. C'è chi dice che significhi venticello, chi lo fa risalire alla storpiatura del nome di un compagno di squadra del padre, chi ritiene derivi dal termine pelada, indicante i campetti spelacchiati dove ha iniziato a tirare calcio a un pallone. Quel che è certo è che passano gli anni ai calciatori, ma quel che non cambia è che lui, soltanto lui, è Pelé, o Rei. Pelé poteva giocare anche scalzo. Credo che le cose che sapeva fare Pelé sul piano complessivo dell'attività calcistica non le sapesse fare nessun altro. Pelé, quando calciava non sapevi se era destro o sinistro perché usava i due piedi nello stesso modo, con la stessa potenza, con la stessa sensibilità. Saltava bene di testa, una volta ha provato a giocare in porta, ha giocato bene anche da portiere, quindi direi che aveva delle caratteristiche massime in tutte le cose che possono far pensare ad un calciatore. La consacrazione di Pelé agli occhi del pianeta calcio avviene in Svezia, in occasione del campionato mondiale del 1958. Del ragazzo si dice un gran bene già alla vigilia, ma nessuno può prevedere che a soli 17 anni e 8 mesi possa guadagnare quel titolo di re, mantenuto poi per tutta la carriera. Nelle prime due partite, contro l'Austria e l'Inghilterra, Pelé non trova posto nella formazione titolare. Il suo debutto avviene contro l'Unione Sovietica. Gli fa posto José Altafini, ancora noto all'epoca con il nome di Mazzola. A volere Pelé nell'11 di partenza è il difensore Nilton Santos, chiamato a enciclopedia per la sua straordinaria competenza nelle cose calcistiche. La fiducia nel minorenne è ben riposta e risulta evidente con il gol che decide il quarto di finale contro il Galles. L'esplosione definitiva avviene in Brasile-Francia. Deu bem pela meia esquerda para Piantoni. Piantoni aproxima do arco. Vai na faça de Gilmar. Atira Piantoni, gol! Gol da França! Ai transalpini non basta avere il capocannoniere del torneo, Jules Fontaine. È Pelé a fare la differenza. Vai para a área. Aguilera, fuzila, bate nas costas de francês. Sai na esquerda com Vavá. Vai tentar cruzar para a boca do gol. Para gol! Gol de Pelé! Arrincha passa agora pelo ponteiro. Movimento-se dentro da área, deu a Pelé. Ajeita para, aponta a Vavá, virou, chutou, caiu, voltou para Pelé. Se le prime due reti rientrano ancora nel capitolo della normalità, per quanto possa esserlo vedere un 17enne così autorevole, il terzo sigillo rivela le stigmate del fuoriclasse. Svezia e Brasile. Il pronostico pende a favore della squadra composta da stelle quali Garrincha, Didi, Vavá, Zagallo. Ma i padroni di casa hanno un potenziale che non va trascurato. Nessuna sorpresa, quindi, quando dopo 3 minuti il barone Nils Lidl accende di passione lo stadio. Nel cuore dell'intero Brasile passano in quel momento le sensazioni di 8 anni prima, quando la Seleção perse davanti al proprio pubblico la finale mondiale con l'Uruguay. Un autentico dramma nazionale, un dolore che Pelé ricorda avendo visto le lacrime del padre in quel giorno indelebile. La paura dura solamente 6 minuti. È il tempo che impiega il Brasile per rimettere a posto la situazione con un'azione ben congegnata da Garrincha e finalizzata da Vavá. La prima frazione di gioco si chiude con un palo di Pelé e un'azione eseguita in carta carbone dalla coppia Garrincha-Vavá. Le due squadre vanno al riposo sul punteggio di 2-1 per il Brasile. Lo stesso Pelé, quando ha 17 anni,
fece il gol della Svezia, alla Svezia, il gol del 4-1 mi pare, con quel pallonetto su avversari molto più smaliziati e esperti di lui, battendo poi di volo in gol, fece una prodezza che forse è almeno pari a quella del gol di testa fatto all'Azteca. La rete capolavoro di Pelé permette al Brasile di dilagare e alla nuova stella della squadra di brillare di luce viva. Dopo il suo gol e quelli di Zagallo e Simonson, che determinano un risultato di 4-2, Orei si prende la corona all'ultimo minuto, firmando il suo 6° gol dei mondiali e fissando in un memorabile 5-2 il responso definitivo della finale. In 20 giorni, un ragazzo di 17 anni, il più giovane tra i vincitori di tutte le edizioni dei campionati del mondo, passa dall'ammirazione per i compagni, osservati dalla panchina, al ruolo di protagonista principale del Brasile, che per la prima volta porta in patria la Coppa Rimé. Le irrefrenabili lacrime che accompagnano il trionfo traducono visibilmente la vertigine per il balzo compiuto nella storia del calcio, con l'aggiunta di un piccante particolare confessato successivamente. Nel ritiro svedese, Pelé ha conosciuto anche la sua prima esperienza sessuale. Al secondo mondiale al quale partecipa, 1962, il Cile paese organizzatore, Pelé non è più una sorpresa, ma il gioiello della squadra che ha tutte le credenziali per ripetere l'impresa compiuta 4 anni prima. Alla prova dei fatti, il copione verrà replicato, ma con significative variazioni. L'esordio della Sélection è contro il Messico. Una prova a senso unico e il portiere Carbajal, un veterano del mondiale, tanto da disputarne 5 in carriera, ha tutto il suo da fare per limitare il passivo. Il punteggio finale vede la nazionale verde-oro prevalere per 2-0. Di Zagallo il gol d'apertura all'inizio della ripresa. Di Pelé, con un diagonale di sinistro, la giocata che archivia l'incontro 20 minuti prima del fischio dell'arbitro. Al secondo incontro, Brasile-Cecoslovacchia, risultato a reti bianche, termina il mondiale di Pelé. A bloccarlo è uno strappo muscolare e non c'è nulla da fare. La squadra è costretta a fare a meno di lui. Il risultato sarà identico a quello del 1958, ma con una rilevante diminuzione del coefficiente di spettacolarità. Nella finale tra Brasile e Cecoslovacchia, Pelé è costretto a fare lo spettatore. I medici non si piegano ai suoi desideri. Lui vorrebbe effettuare un provino per testare i suoi miglioramenti fisici, ma non gli viene concesso il nulla osta. Per la verità, non c'è neanche bisogno del suo contributo per vincere. Basta il vice Pelé Amarildo a guidare l'attacco, splendidamente illuminato dalle folgorazioni di Garrincha, il grande protagonista del torneo. Così, a 21 anni, quando ancora molti calciatori sono ai primi passi da professionisti, Pelé può già vantare 2 titoli mondiali nel suo score. Alla vigilia, il campionato del mondo del 1966 è tra i più stimolanti. Il Brasile mette in palio il titolo di campione del mondo in Inghilterra, il paese i cui membri, tra orgoglio della tradizione e presunzione dell'isolamento, ritengono di essere da sempre e per sempre i maestri del calcio. È ipotesi probabile un clima di battaglia.
nazionale brasiliana approda al mondiale con qualche equivoco di troppo, ben evidenziato dalla convocazione di una rosa troppo ampia di giocatori. La partenza è in chiaroscuro. La facile vittoria sulla Bulgaria, un comodo 2-0, non cancella il sospetto di una persecuzione ai danni di Pelé. Il killer di turno si chiama Zečev, l'arbitro tedesco è compiacente. Ciò non basta fermare Orei, che su punizione firma il primo gol dopo soli 15 minuti. Dopo una sconfitta con l'Ungheria, il Brasile non può commettere altri passi falsi nel turno conclusivo del girone, pena l'eliminazione. Il match con il Portogallo di Eusebio parte male e poco dopo metà primo tempo Pelé e compagni si trovano già sotto di 2 gol. Come se non bastassero già i colpi subiti nella prova d'esordio, Orei non riceve alcuna protezione dall'arbitro inglese McCabe, tanto da essere costretto a proseguire l'incontro in condizioni menomate. Con l'apporto dimezzato del suo elemento di spicco, il Brasile non può che uscire di scena, non senza polemiche, su un mondiale pesantemente condizionato dalla pratica del gioco intimidatorio. Nel 1970 Pelé partecipa al 4º mondiale della sua carriera. L'edizione messicana riconcilia con il calcio. Gli incontri sono appassionanti e non di rado, come nel caso dell'interminabile sfida tra Italia e Germania, sconfinano nell'epica. Il Brasile si annuncia come una squadra votata all'offensiva. Jairzinho, Tostão, Rivellino e Pelé compongono un fronte d'attacco da spettacolo che farà scrivere alla stampa inglese: dovrebbe essere proibito un calcio così bello. L'esordio del Brasile chiarisce le intenzioni della squadra, guidata in panchina da Zagallo, già vincitore del mondiale come giocatore. Pelé fa tutto quel che si può concepire in un campo di calcio, compreso un tiro da oltre 50 metri che solo per poco non sorprende il portiere della Cecoslovacchia, Victor. Sarebbe stato il gol del secolo. Sopra è para Pelé, che risolve che sta ingannando loro. E quasi. La partita non presenta particolari difficoltà. Il Brasile vince 4-1 e Pelé confeziona in bello stile la seconda realizzazione. Il secondo incontro vede di fronte Brasile e Inghilterra, quasi una finale con largo anticipo. La gara è equilibrata, anche perché su un colpo di testa di Pelé, il portiere britannico Banks inventa la parata giudicata come la migliore di tutto il torneo. I primi 45 minuti si chiudono in parità, 0-0. Nella ripresa, Orei produce l'assist per la giocata decisiva di Jairzinho, stupenda alla destra. È il gol della vittoria. Il girone di qualificazione viene superato a punteggio pieno. Nel 3-2 alla Romania, Pelé torna al suo primo mondiale, quando abbondavano i gol in serie nell'arco di 90 minuti.
La prima invenzione è su calcio piazzato, con un tiro scoccato alla brasiliana, ovvero con 3 dita del piede destro, specialità di cui oggi è il massimo interprete Roberto Carlos. La seconda rete sfrutta invece le doti di uomo d'area, abile nell'approfittare del minimo spazio a disposizione. Gli scontri a eliminazione diretta mettono in calendario un derby sudamericano. Nella sfida con il Perù, l'incertezza dura 11 minuti, spezzata da una giocata di Pelé, sfruttata con opportunismo da Tostao. La partita, una corsa in discesa terminata 4-2, consente di esibire un vastissimo repertorio di meraviglie. Orei vi riesce sempre, persino quando è chiamato a rimediare ad un errore. La semifinale ha il sapore della rivincita lungamente attesa. Sono trascorsi ormai 20 anni da quel Brasile-Uruguay del 1950, ma il ricordo di quel giorno è quanto mai vivo quando le due squadre scendono in campo a Guadalajara. Dotata di una retroguardia a dir poco granitica, la nazionale celeste approfitta del gol di Cubiglia per chiudersi a riccio, non senza riservare alle caviglie di Pelé un'attenzione particolare. Ma contro questo Brasile non c'è nulla da fare. I verde oro capovolgono il risultato e nel gol del 3-1, marcatore Rivelino, Orei impartisce una piccola lezione sull'evolversi della sua arte calcistica, tesa verso la massima efficacia di ogni gesto tecnico, finanche quello all'apparenza più semplice. Anche in questa gara, Pelé fa le prove generali per il gol da consegnare alla storia. Lo sfiora soltanto, ma nella sua finta al portiere uruguagio Mazurkiewicz, per quanto non accompagnata da un tiro vincente, è riconoscibile ciò che in un rettangolo verde può essere accostato all'arte, se con questo termine si intende ricerca della perfezione. Andrà meglio nella finale. Da Città del Messico. Si gioca, vi ripeto, in una giornata autunnale. Cade una pioggerella sottile, il campo è allentato. Le 3 formidabili punte brasiliane sono Jairzinho sulla destra, Tostão a centro con il numero 9 e Pelé con il numero 10. Ed ecco il via di Glöckner. Rivelino, sul cross di Rivelino, colpo di testa di Pelé e il Brasile in vantaggio. Ha segnato Pelé al 18° minuto. Pelé si è trovato sulla traiettoria della palla meglio di Burnic, perché Burnic era leggermente staccato e quindi quando Burnic è arrivato ha tentato di buttarglisi addosso ma non gliel'ha fatta. Pelé come al solito ha saltato molto bene, tanto è vero che ha dato la sensazione, come sempre quando saltava di testa, di rimanere per aria quella frazione di secondo che gli consentiva poi di guardare anche bene dove colpire la palla e dove metterla. E quindi era l'esaltazione di una sua caratteristica. A boca da meta, pula pé na cabeça e o gol! Questa volta la finta di Rivelino, Pelé, ma Rivelino non controlla il pallone. Bonisegna, tiro di Bonisegna e pareggio di Bonisegna.
gol di Boninsegna consente all'Italia di portarsi a riposo sull'1-1. Ma la ripresa è un monologo senza storia, nonostante il rigido controllo tentato su Pelé. Il Brasile dilaga e nel giro di 5 minuti, dal 20° al 25°, seppellisce le velleità azzurre. Il tiro di Gerson del 2-1 è imparabile. La rete di Jairzinho è un gentile omaggio di Pelé, ancora superbo nel gioco aereo. Il resto è spettacolo, a uso e consumo della platea dell'intero globo, innamorata di una squadra invincibile. Pelé, apertura a sorpresa verso Everaldo, ma recupera Pelé con un bel passaggio a Riverino. Jairzinho, Pelé, Carlos Alberto, e sono 4. Alla richiesta di un confronto tra la nazionale del 1958 e questa del 1970, Pelé risponderà che quella dei suoi 17 anni era più forte dal punto di vista individuale, mentre quella del trionfo messicano rappresenta quanto di meglio si possa assemblare sotto il profilo tattico. L'elemento di congiunzione tra l'una e l'altra, tale da renderle possibili entrambe, è naturalmente lui, l'immortale numero 10 dei Verde Oro. Você não sabe o favor que você está fazendo pro nosso time, porque o seu Bronco tava crente demais, então nós queremos dar um susto nele. Imagina o susto que ele vai levar quando vir o Pelé aqui, vai falar assim, esse cara vai me substituir. Prazer é meu estar aqui. Depois o Orlando Duarte me falou, vamos lá, você vai lá, dar uma visitinha, abraçar o pessoal, e eu estou aqui. Você sabe que amigo... Muito obrigado. Você desculpe o trabalho, eu sei que é até ridículo fazer o Pelé vir aqui para brincar no nosso time, mas olha, muito obrigado. E olha, se ele não reconhecer, se o seu Bronco não reconhecer você se fecha, não conta nada, tá? Pode deixar, cadê? Tá vindo. Olha, vai, opa! Não tá muito cheio. Maquinha. Vem cá. Esse aqui que vai jogar? É esse. Infelizmente não vai dar. Não vai dar, o senhor acha? Olha aí, tá tudo meio mole. Você vê, a gente percebe que nunca fez um individual. Faz mais ou menos uns 2 anos que eu não faço. É tal coisa. Vocês querem enterrar o time. Não pode, filhote. Vocês desculpam, mas eu tô na minha posição. Eles me convidaram, eu também tô na minha posição. Tem que jogar. Você vê, eu não posso entrar, botar o time no campo que me falha na hora H. Eles querem botar você pra comandar, não pode. Não pode. Você não faz o individual faz tempo? A gente tá vendo. 2 anos, mais ou menos. Numa corrida comigo não chega nunca. Vem aqui. O senhor acha? Vem aqui, eu vou só ver uma coisa com você. Vamos ver se você sabe chutar a bola aqui, ó. Aqui tá a bola. Ô, Gordo, fica aí. Não, pelo amor de Deus. Não sou eu que vou chutar, não, é ele. Você vai botar essa bola dentro, eu quero ver você chutar, tá bom? Devagar! Pera um pouquinho, deixa eu fazer a confusão na área. O bloqueio! A confusão! Chuta! Não vai dar. O homem pegou a bola, não pode. Ele é bom goleiro, né? Hã? Ele é bom goleiro, por isso que pegou. Mas que bom goleiro, é isso. Filhote. Olha o seguinte, olha aqui, ó. Olha aqui, eu vou fazer o seguinte. Nós vamos fazer agora aqui. Eu vou te ensinar como é que é o negócio.
A paradinha, a paradinha. Você vai dar uma paradinha? Paradinha? Você vai bater um pênalti. Você vai bater um pênalti. Certo? Um pênalti. Certo. É paradinha? Hã? Paradinha? É, você vai ter que dar uma paradinha aí. Eu quero ver que você bate o pênalti. Não faz o senhor primeiro pra ensinar ele. Eu preciso aprender. Eu preciso aprender, o senhor faz pra mim ver como que é. A paradinha é essa aqui. É aqui. Você tem que chegar e fazer isso aqui, ó. Você tem que fazer isso aqui, ó. O jogo... O senhor quer fazer de novo? Mas também paradinha, só 2 sabe dar. Hã? Deixa eu ver. Eu vou fazer... Você tá nervoso? Deixa eu tentar. Também o senhor é um cobrão, né? Na frente do senhor a gente tem que ficar nervoso, né? Ah, ficou nervoso comigo? Né? Fico, né? É natural, é natural. Dá paradinha. Vou correndo e fazer a confusão na área, faz confusão na área. Atropelo! Agora... Não, isso aí você cai, assim. Homem! Em vez de ele parar, ele vem assim, ó. Ele vem assim, ó. Não ri, não ri! Você quer aprender, menino? Vamos! Quero que o senhor me desculpe, né? Quero que o senhor me desculpe. Não tem nada, escuta. Dá uns controles aí, eu quero ver se você é bom de controle de bola. Você já me viu fazer isso? Bom, tá bom. Agora faz o seguinte. Você tem que fazer mão chute. Mão chute, mão chute. Seu Bronco, é melhor o senhor deixar pra depois... acho que já tá bom. O que o senhor achou, seu Bronco? Pra mim, acho que não vai dar, viu? Vocês querem, né, põe no time, mas... Eu achava que era bom botar no time, sabe, seu Bronco? Depois eu fui convidado, eu acho que eu devo jogar também. Vocês que sabem, mas vai... O senhor vai buscar a camisa dele, por favor? E deixa a gente... Dá umas cabeçadas, vamos ver aí. Fica no gol aí? Eu vou buscar o... Vai buscar a camisa dele, que é melhor que o senhor faz, sabe? Em alguma coisa ele tá mais ou menos. Eu sou juiz, eu não faço a bola. O negócio do carro já está pronto. Quem é que permitiu jogar futebol aqui na sala? Gordo? Não foi ninguém, seu Telo, o senhor desculpe. Como não foi ninguém? Não foi, a gente tava Já só... falei mais de 1000 vezes pra você que eu não quero jogo de futebol. Foi você que autorizou? Não, foi assim todo mundo. Vem aqui! Sim, senhor, seu Telo. Pronto, assim você aprende. Você, Sócrates, vem aqui. Quantas vezes tenho que lhe falar que a sala de jantar não é uma piazza? Pai, não é piazza, é praça. Não, pai. Eu te pego. Depois o senhor fala que não é inimigo dos esportes, né? Fica se queixando aí que eu desenvolvo mais a mente do que o físico.
E senhor, venha aqui, desculpe, eu não tenho o prazer de conhecer, mas também me admiro. O senhor deveria ter um pouquinho de vergonha, um senhor adulto, grande, enorme, jogar futebol com essas crianças. Me convidaram. Não, me convidaram coisíssima nenhuma, você me desculpe. O senhor não tem direito de entrar na casa de uma pessoa e começar a jogar futebol. Ora, se o senhor fosse um craque, um Pelé, uma coisa dessa, ainda... Há um sujeito que... Diz que não é ele. Dio, desculpe. Como bicho, senhora, às vezes está afobado, eu estou emocionadíssimo. O prazer é todo meu. Você sabe que eu já vim com o número 10, para o senhor ver que sou eu. Mas é emocionante ter o rei em casa. Eu sinceramente, estou muito emocionado. Desculpe não ter a grama aqui, mas amanhã mandam botar a grama. A grama aqui, Não precisa se preocupar, não se preocupe. É um prazer tê-lo aqui. Por que o senhor veio aqui? É o seguinte, eu vou explicar pro senhor. É que eu conheço muito o Orlando Duarte. Sim. Ele também. Então, nós pedimos pra ele vir aqui pra dar um susto no seu Bronco. O seu Bronco pensa que ele vai roubar a posição deles no time da rua. Mas veja, toma jeito. Não vai se incomodar o Rei Pelé pra vir aqui em casa para dar um susto no Bronco. Não é incômodo nenhum. O mais engraçado é que o seu Bronco não reconheceu que ele é o Pelé. Não. Esse engraçado, esse meu cunhado é meio assim. Dá licença para falar uma coisa. Sabe como é? Eu aproveito da ocasião, não quero ser chato de lhe perguntar isso, mas talvez lá no Santos não saibam que eu na Itália já fui um grande jogador, eu era um armador, não é? Era um famoso trio, meu nome, quando no tempo que eu jogava, era um nome consagrado, me chamavam Provolone. Aliás, era um trio famoso, lasagna, linguiça e provolone. Uma beleza. A gente se misturava tudo, só faltava um parmesão em cima e pronto. Mas sabe que eu gostaria de lhe dizer, de lhe perguntar, sabe, será que não tem oportunidade ainda de eu, digamos assim, poder jogar um pouquinho assim? Eu sei que estou pedindo uma coisa meio difícil, mas eu gostaria de voltar a jogar um pouquinho. Pai, bebeu o que houve? Esse aqui é meu filho, mas não repara, não, tá vendo a cara dele, infelizmente. Ele nasceu assim, que Há muito tempo que o senhor não joga? Bom, já faz uns anos que eu não jogo, não? Mas eu acho que... É meio difícil, né? O senhor já deve estar um pouco fora de forma. Então um pouquinho de barriga, mas quem sabe, talvez com umas 500 voltas do campo a gente tira meio quilo. Sabe, eu gostaria de talvez treinar outra vez. Agora, senhor... O futebol agora parou de correr, entendeu? Agora não é mais correndo. Se eu parado ali no meio do campo, pode ser, né? O futebol tá pra mim, quer dizer que não é mais o homem que corre a bola e o homem fica parado. Eu sou parado mesmo. Não, eu tô brincando, é um pouco difícil. Não, mas se ele posso lhe mostrar alguma coisa? Eu faço assim, tá vendo? Tá vendo? Quer dizer que ainda estou em pau. Não é? Quer dizer, ainda poderia, talvez, não é por nada, eu gostaria disso aqui fazer uma surpresa à minha mulher, a Helena. Eu quero que ela ainda me veja na grama. Olha, senhor Carlos, o senhor vai me desculpar, mas acho que o seu caso não é futebol, é jockey clube. É jockey... Depois eu converso contigo no teu quarto. É só isso, tu acha que não tem possibilidade nenhuma? É um pouco difícil, né? Sim, eu gostaria mesmo, sabe, de voltar outra vez. Com muito treino daria, mas o senhor não tem tempo de dar, o senhor trabalha. Vai pegar a bola, não me faça isso. Por que isso? Por que não faz isso? Vai me ensinar um menino errado aí, rapaz? Que é isso? Que menino errado? O que você entende pra estar ensinando? Desculpe, o seu nome, por favor? Meu nome é Edson. Edson. Esse é o Edson errado aí, rapaz? Que é isso? Eu não estou ensinando nada errado. A gente estava conversando, encontrei o rapaz aqui. Mentira, jogador de futebol. Diz que é jogador de futebol. E jogava com bola quadrada na Itália. Bola quadrada, fala besteira, uma cretina. Não, eu tô brincando. Uma vez, sabe, Edson, você sabe que uma vez ele lá na Itália tava jogando a bola. Jogou tão bem que a bola sumiu. Porque ele deu um chute muito forte na bola? Não, entrou no carramanchão dele. Engraçado. Mas como é que... Fica calado, cretino. Imbecil, vagabundo, toma vergonha. Não fala assim na frente dos outros, Eu não. falo, sim, senhor. Escatraquia! Analfabeto. Mussolini! Retiro que você Jordan vai Canda, pagar Musicato! Musicato é você. Giovenezza! Giovenezza! É isso mesmo. Deixa. Ninguém se impressiona mais com isso, viu? Cretino.
promessa pro Coronel Terrier, te liquidava. Qual é a promessa? Qual é a promessa? O senhor não deve ficar Prometi que eu nervoso matava, assim. O senhor hein? não deve ficar nervoso assim. Mas não é, me irrita esses negócios. Ele quando entra na área fica nervoso assim, se joga, você é um cretino, se você tivesse olhado bem, ainda sta falando do rapaz, ma non vê o porte dele, o porte atletico, a maneira de chutar a bola. Mas, meu filho, eu quando comecei também era ruim assim, menino. Viu? Seu Bronco. Precisa ir devagar. Acho que Eu era assim, duro. E não saia do lugar. Mas vai aos poucos, né? o senhor vai ter uma surpresa que eu não quero nem falar. Mas que surpresa? Eu conheço isso. Sim. Sempre joguei bola. É, não é? Oh, claro che sempre gioca, você sempre deu bola, aliás. Você não repara muito, mas esse meu cunhado é meio, um pouquinho meio... Eu sou de casa. não vai reparar, Eu posso saber o que está acontecendo aqui fora, que tem uma multidão parada aí em frente? Tem uma multidão aí? Tem Mas uma quem é que multidão. divulgou o meu endereço aí? Eu não acredito! Ai, que maravilha! Ai, que beleza! Satisfação é minha estar aqui com você. Ai, eu tô tão emocionada! Eu nunca podia imaginar uma coisa... Ai, como ele é lindo! Ai, Ele mesmo, ele. Ai, não é Eu aqui fico possível! satisfeito. Você tá se imaginando? Nós estamos loucos de alegria! Ai, que emoção! Eu também. Está super satisfeito. Agora faça uma coisa. Você pode, se quiser, tomar um banho lá em cima, mudar uma camisa, pegar uma minha camisa italiana, daquelas bonitas, aquela que salvei do incêndio, e jantar conosco. Claro! Tá bom? Mas infelizmente não dá pra me jantar. Por quê? Eu tenho que ir pra concentração essa noite. Ah, sim? E eu não posso ficar aqui, infelizmente. Mas que lástima. Então vamos deixar para outro dia. Mas fala pra ele que nós não usa isso. Concentração? Ele pensa que é... Mas ele tem que se concentrar, vá por mim, eu sei, tem que se concentrar. Então lamentamos muito, então esperamos outro dia. Não dá outra oportunidade, se Deus quiser. Ai, que bom! Muito obrigado. Então, muito você. prazer, muito obrigada em ter vindo aqui em casa. Olha, tem um abraço em casa, viu? Um beijo na neném. Muito obrigado por ter vindo, viu? Muito obrigado. Olha, sabe que eu gostei muito da sua escola de bola, viu? Gostou dele? Gostei muito. Pode dar certo? Ele pode melhorar, não é? Não posso substituir o senhor amanhã, só tem que jogar, né? Obrigado. Muito obrigado pra você. Até lá. Tchau, Edson. Ele se interessou. Ensina a paradinha mais uma vez. A paradinha, também não esquecer. Só pra você ver, repara bem no jogo de tapeação daqui pra frente. Você faz assim, ó. Muito obrigado, viu? Parabéns. Felicidades, viu? Boa sorte. Esse menino aí, isso é um exemplo pra você. É claro. Isso é humildade. Claro, É um camarada humilde. E você deveria aprender a ser É humilde. possível que você não percebeu quem ele é. Mas será possível, claro. Você não percebe, você é o rei do futebol, não é? Mas quem é esse cara? Mas como que é se você tivesse um pouquinho de inteligência, teria compreendido que você perdeu a maior oportunidade da tua vida? Esse homem que sai agora nessa porta é nada menos que o rei Pelé. Pelé? Então fala... Você no gol também fechava o gol, né? Você era um ótimo goleiro. Eu sempre gostei de jogar no gol. Aliás, quando o Edinho começou a dizer que ia jogar no gol, eu fiz tudo, Jô, fiz tudo para mudar, entende, a cabeça dele. Inclusive, até fiz uma chantagem para ele. Falei, aqui, Edinho, o seu pai conhece um monte de técnico na Europa.
joga no meio do campo, ou de atacante, que eu arrumo um emprego fácil para você na Europa. Não tem problema. Beleza. Ele não quis. Ele não quis, ele quis ser goleiro. Mas por que isso? É masoquista? Ele gosta de sofrer? O que é isso? Não sei, é difícil. Né? Ser goleiro é difícil. Agora, o Edinho, você viu, ele já se filmou como goleiro, já foi considerado um dos grandes goleiros do Brasil, está bem. Ótimo. Agora, tem uma coisa que às vezes os meus amigos vêm me gozar, porque diz que eu sou um pai muito coruja, que eu falo muito bem do Edinho. Mas eu acho que o torcedor deveria saber disso. Os goleiros brasileiros, eles jogam o ano todo, treinam o ano todo e normalmente vêm de categorias inferiores, infantil, juvenil, amador, misto, titular. Então, normalmente, o goleiro brasileiro tem um tempo de futebol que o Edinho não teve. O Edinho, ele estudou nos Estados Unidos. Então, ele jogava 5 meses, porque nos Estados Unidos só joga no verão, temporada de verão. E os outros 5 meses, ele estava no colégio, ele jogava os jogos indoors, né? Basquete, que ele gostava de jogar basquete, era um bom jogador, também jogou um pouco de beisebol. Então, o tempo de jogo do Edinho é bem menor do que todos os goleiros que estão aqui. E o Edinho, com 2 anos de carreira, ele é titulado um dos melhores times do Brasil. Então é porque ele tem valor, não é porque é filho do Pelé, como muita gente falava, ele já provou isso. Claro. E é isso que eu gostaria de, né, alguns amigos, que entendessem que o Edinho só está lá porque ele é bom, porque pelo tempo não teria condição. Evidente. Porque goleiro que toma frango não adianta, o pai não ajuda. Não ajuda, ninguém ajuda. Não tem jeito de ajudar goleiro que toma frango. Ô Pelé, vou fazer uma pergunta antes da gente começar a bater o papo aqui mais sobre essa tua área de ministro. Eu queria satisfazer uma curiosidade minha. Me contaram, quando você estava nos Estados Unidos, depois que acabou seu contrato com o Cosmos, ou durante o contrato ainda com a Warner, que você teve algumas propostas para jogar futebol americano, só para entrar, porque no futebol americano tem um jogador que é só a defesa, o outro que é só aquilo, o outro, como acontece no vôlei, também se pode botar um jogador só para cortar, e no futebol americano tem o famoso chute a gol. Certo. Queriam contratar você só para ir lá na hora de dar aquele chute a gol. É verdade que chegou a ter esse tipo de proposta? É verdade, eu tive várias propostas, né? E por que você não aceitou nenhuma? Porque eu ia ter que ficar na concentração, ia ter que voltar a ser um profissional. E eu não queria ser mais profissional. Você tinha que ir acompanhar treinamento, apesar de que o futebol americano é temporada, né? Mas eu fui convidado várias vezes. E eu brincava muito com os jogadores, porque o Cosmo treinava no Giant Stadium, onde treinava o Giant. Então eu perturbava, né? Porque não tem jeito de você mudar a mentalidade de um país que cresceu com aquilo, né? Claro. Então o americano cresceu com o futebol americano, cresceu com o beisebol, com o basquete. E não adianta você dizer que o nosso futebol, o soccer, é mais bonito, que no soccer todo mundo pensa. Então eles falam, não, porque o soccer não faz gol, acaba 0 a 0. Eu falava para eles assim, olha, principalmente para o John Namath, que é o quarterback, que é o único jogador que pensa no futebol americano, com todo respeito aos meus amigos, é o jogador de futebol americano, o único jogador que pensa é o quarterback, é o que pega a bola e joga. E o receiver, que é o que sai para receber. Então ele pega a bola, ele tem que pensar, ele tem que lançar. O nosso futebol, todo mundo tem que pensar. A não ser alguns técnicos. Então, o jogador, qualquer um que pega a bola, ele tem que ver o adversário, tem que driblar, tem que fazer um bom passe. Então tem que pensar. Então eu dizia para ele, olha, o nosso futebol é mais inteligente. Desculpa, porque vocês têm um que pensa e o resto que dá trombada, entende? E eu tirava o sarro nele. Aí eles falaram, não, então você vai ter uma chance de chutar. E eu ficava treinando lá com eles. Com aquela bola oval. Com a bola oval e dava certo, porque a gente tem um pouco de experiência, sabe chutar. Aí o Dallas Tonedo veio e me fez uma proposta para fazer 1 ano com ele de experiência. Depois eu tive o Los Angeles. Também? Todos eles vieram me fazer proposta. E no final começou... Sabe, a coisa começou a passar a ser mais séria, porque eles começaram a fazer proposta em dinheiro mais do que eu ganhava 3 anos de carreira no futebol, entende? E você não aceitou? Não aceitei, porque justamente por isso eu não queria ser mais profissional. Não dá para você indicar ninguém? Eu estou chutando um bolão. Pelé, vamos falar agora um pouco de política. Você fez uma declaração aí, que eu até comentei semana passada, você fez algumas declarações que foram consideradas infelizes. Uma delas dizendo que o negro devia votar
negro. Eu até comentei aqui se há um projeto, aliás, já aprovado, uma lei já aprovada no Congresso, dizendo que 20% dos deputados, 20% dos participantes do Congresso devem ser mulheres, quer dizer, tem que votar em mulher, 20%. Por que que o pessoal se espantou tanto quando um negro diz, eu acho que o negro deve votar em negro, porque o negro está mais ligado nos interesses dos negros. Não achei nada de absurdo no que você disse, muito pelo contrário. Segunda coisa, você disse que uma grande parte, que havia uma parte dos políticos que eram muito ligados a uma imagem de corrupção. Tendo em vista o que aconteceu com a CPI do orçamento, me parece que não há nenhum absurdo também. E com uma porção de gente que continua aí solta, sem citar nomes, me parece que também não há nenhum absurdo nisso. Por que você acha que essa declaração teve essa resposta? Pelo fato de você ser um ministro de Estado, acharam que o ministro de Estado não deveria colocar esse tipo de questão? O que eu acho, Jô, tudo que você tenta fazer para orientar o povo melhor, para se posicionar melhor, para o povo reivindicar melhor as suas coisas, tudo que você tenta fazer e passar para o povo, tem políticos que não gostam. Porque eles querem sempre que o povo fique alheio a tudo que se faz. E todos me conhecem, eu nunca tive preocupação e nem tive medo nenhum de falar o que eu sinto, o que o meu coração acha que tem que dizer, o que eu acho que é verdade. Já foi assim quando eu fiz o 1000º gol, que sempre a gente volta a mesma história. O 1000º gol disseram que era demagogia, que eu queria aparecer em cima das crianças, e hoje nós estamos vendo aí o que está acontecendo, né, no Brasil. Inclusive, foi 19 de novembro de 1969. Minha mãe faz aniversário no dia 20. Eu poderia oferecer a minha mãe, seria muito mais bonito oferecer a minha mãe, né, o gol. Mas foi uma coisa que veio naturalmente. E um fato bem rapidinho que eu vou contar, engraçado, por que me levou aquilo. O Santos estava numa boa fase, né, ganhando de todo mundo, e vinham o pessoal de São Paulo, os torcedores do Santos, eles iam assistir os jogos do Santos, ficava lotado o campo do Santos, a Vila Belmiro ficava lotado, e muitos carros de São Paulo. Um dia eu saí mais cedo do treino e vi uns garotos que brincavam ali com a gente, era o Carequinha, o Neguinho, era o Pedro do Marapé, que a gente chamava, todos os garotinhos, e eles estavam roubando o carro, o rádio de um carro, aquela época. E eu saí por trás, pelo vestiário, eu cheguei e falei, pô, como vocês fazem isso, pô? Por que vocês estão fazendo o Carequinha? Porque ele falou, não, Pelé, nós só roubamos do pessoal de São Paulo, do pessoal de Santos a gente não rouba. Eu falei, não, rapaz, não pode roubar de ninguém. Que isso, rapaz? Sabe, aquela época que era uma coisa, entende, quase absurda, né? Hoje, infelizmente, pode perguntar aí, eu acho que todos já teve um parente ou próprio que foi roubado. E essa agressividade toda hoje, no Brasil. Quando eles levam o carro e deixam o rádio. Bom, então com isso foi o voto, quando eu falei que o brasileiro, se quisesse reivindicar melhor os seus direitos, porque nós estávamos lutando pela democracia total. Lembra que nós éramos o exército que tomava conta, nós estávamos sob governo militar. Eu falei, bom, vamos votar? Vamos tentar votar direito, não votar em Cacareco, não votar na época em Pelé, em Garrincha, que não eram candidatos. Aí também disseram que eu falei que o brasileiro era burro, não sabia votar. Enfim, deu-se essa visita da comissão do Zumbi, dos 300 anos do Zumbi, um grande herói brasileiro que estava esquecido, e esse movimento todo, né, desses 300 anos, a comissão chegou lá e me pediu algum conselho, trocamos ideias e batemos um papo. E eles perguntaram o que se deveria fazer, que nós deveríamos fazer para melhorar, entende? A posição social do negro. Aí eu falei, olha, o que eu acho é o seguinte, eu acho que o Brasil tem pouca representatividade negra no Congresso. Por felicidade, por respeito, por tudo que eu fiz, eu sou um dos negros que tem um cargo alto no governo. Então, eu acho que eu sou um grande exemplo. Então, acho que o negro tem que se unir e tem que votar em negro para nós termos mais representatividade no governo. Se fosse uma comissão de japoneses que tivesse vindo falar comigo, eu ia dizer a mesma coisa, olha, vocês se unem
e botam mais japoneses para defender os seus direitos. O que tem errado nisso? E acharam que eu falei que negro deveria votar em negro. Não, eu acho que o Brasil, não é, pelo número de negros que nós temos no Brasil, o Brasil tem pouco representante no Congresso. Muito pouco pelo número de negros. En la noche del 10. Quería agradecerte y preguntarte cómo estás. Antes de responder, quiero decir que yo estaba viendo la televisión en la abertura con tu familia, toda una cosa linda. Y yo te pregunto, ¿tú cuánto hace que está ensayando el programa? ¿Un año? Es un gusto muy grande, lindo, lindo. Y te ver así. Muy amable. Usted sabe que mucha gente en Brasil, los periodistas, usted sabe cómo son los periodistas. Sí, siempre, sí, ¿no? lo sé perfecto. Pelé, tú vas en el show de Maradona, tú vas ahí en Estados Unidos. Yo decía, ¿por qué no? Sí. Yo estuve en la despedida, Sí. ¿te acuerdas que estuve en la ¿Cómo no? despedida? Sí, sí, sí. Y voy porque es un vencedor, es un ejemplo. Y yo creo que tenemos que estar juntos. Seguro. Y es un orgullo para mí estar aquí. Puede creer, de corazón, de todo corazón. Muchísimas gracias. No, el orgullo es mío de tenerte en mi programa y poder preguntarte, así como me pasó a mí, ¿qué es la fama para Pelé? Yo pienso que para mí fue un poquito diferente de los grandes cantores, de los grandes artistas, de los futbolistas, porque yo empecé muy, muy temprano. Yo tuve la felicidad que con 15 años yo estaba en el equipo de Santos. Con 16 años yo hice mi primer partido fue contra Argentina en Maracaná, con 16 años. Con 17 yo ya tenía el primer mundial. Entonces, toda mi vida ha hecho con eso. Entonces, mi personalidad ya está formada así. Yo pienso que muchos actores, jugadores, muchos artistas, cuando tienen la personalidad ya formada, después de 22, 23, alcanza la fama. Y ahí tiene el problema de convivir con la fama. Mas para mí es una cosa normal. Yo pido a Dios que no cambie nunca, que no mude nunca, porque eso siempre fue mi vida, es una parte de mi vida. Claro, yo decía porque todos tenemos un momento de debilidad. O sea, hay veces que uno quiere tener privacidad y no se puede. ¿Vos cómo llevaste toda esta vida de acoso de periodismo, de acoso de gente, de que siempre eras la atracción? Esto es lo que te preguntaba. ¿Cómo absorbiste todo lo bueno que te tiraba la gente y lo malo que te tiraba la gente? Porque hay gente para todo, ¿no? Bueno, de eso sí, ahí tú pierdes un poco de su privacidad, ¿no? En este punto hay que tener un control muy grande, psicológico, hay que prepararse, porque tú pierdes toda la libertad. Tú no puedes salir con tu familia, no puedes ir a un cine, hay mucha gente. Mas yo siempre pude controlar eso, siempre tuve la felicidad, ¿sabes?, de tener una familia que siempre entendió, mis hermanos, mis hermanas, siempre me apoyaron. Entonces yo creo que con la familia, que es importante en la vida, ¿no? La familia es que tú puedes pasar por todos estos problemas. Mas yo me siento bien, no tengo problema de hablar con la gente, de asignar autógrafo, no me pongo nervioso, no tengo problema ninguno. ¿Cuál es la relación con Avalanche, Rey? No, ahora es buena. Ahora ya pasó este momento más crítico y tú sabes, tú también tuviste un gran problema. Hay momentos, yo creo que nosotros de fútbol tenemos que imponer, tenemos que luchar por nuestro derecho. Yo creo que la clase de los jugadores de fútbol, yo digo en general, no es una clase muy unida. No. Porque hoy la FIFA
para que la gente que no tiene conocimiento, la FIFA tiene más asociado de que la ONU, de que la UNESCO. Entonces la familia de fútbol es una familia muy grande, muy fuerte. Y nosotros no somos mucho unidos, porque usted ve que hay muchos jugadores en todo el mundo que tienen problemas, que pasa hambre, que pasa todo, y no se hace nada. No hay una aposentadoría, no hay una cosa fuerte, ¿no?, en pro del jugador. Entonces, muchas veces tú tienes que llegar a los dirigentes, los presidentes de club, el presidente de... Oiga, es un momento de parar. Claro, y atando cabos, ¿no? ¿Qué lugar tiene el Rey Pelé hoy en la FIFA? Bueno, Estas son preguntas que te hago yo sin periodismo, o sea, no el periodismo. Acá estamos hablando... No, yo y el mundo. No. Yo y tú y el mundo. Sí, pero no te creas que yo te lo pregunto del lado del periodismo. Yo te lo pregunto del lado del jugador de fútbol. Bueno, en serio. Yo pienso que ahora FIFA es mucho más democrática, porque con la comisión de fútbol hecho por jugadores, ¿no?, jóvenes, jugadores pasados, las muchachas, hay mujer en la comisión, Perfumo hace parte de la comisión, yo trabajo con Perfumo. Gran amigo. Entonces, la primera vez que los jugadores tienen condición de discutir las reglas, los cambios de las reglas del fútbol. Y esto el presidente Blatter y esta directoría, por lo menos esto, ellos están mucho más democráticos. Entonces yo creo que FIFA ahora está tratando mejor el fútbol. Hace un trabajo muy grande con los países pobres, con los deportes amadores, deportes de niños. Entonces está se democratizando más la FIFA. Claro, yo te pediría, o sea, con lo que me estás diciendo que se están encargando de los chicos y de los países pobres, que ya lo declaró Avalanche, que iban a ser campos de fútbol con las ganancias de los mundiales. Yo no vi todavía un campo de fútbol en Santiago del Estero, que es una provincia argentina. ¿Cómo toman ese problema ustedes, los jugadores de adentro de la FIFA? No, ahora hay un programa en FIFA que parte de la verba de los sponsors, que es muy grande, que es muy rico, mucha plata. Parte de esta verba, de este dinero, es para ayudar a los países menos favorecidos, los países pobres. Y yo creo que es un programa muy, muy importante. Y el fútbol femenino también, porque el fútbol femenino está agrandando mucho, está creciendo mucho en todo el mundo. Entonces ellos están empezando a dar apoyo también al fútbol femenino. Entonces yo creo que en este momento el trabajo de FIFA está haciendo un trabajo importante. Bueno. ¿Puedo hablar en FIFA? Una pregunta que también quería hacer para ti. Sí, cómo no. Solamente yo y tú. Dale. Y nadie más. No nos escucha nadie. Solamente yo y tú. Pero tiene que ser la verdad. Sí. Este episodio, yo no estaba, porque yo no estaba ahí en la Copa del 90. Del 90. Este episodio, que ustedes colocaron sonífero en la agua de los jugadores de la selección brasileña. Yo no fui. Yo no fui. Juro por mis dos hijas, que es lo que más quiero, que yo no fui. Mas en serio. Es que... mas tú sabes quién fue. Tú sabes quién fue. Se dice el pecado, pero no el pecador. No, es que sí, hubo algo de eso. Porque Branco estaba muerto, pero yo digo que si bien ese episodio fue notorio, también fue notorio la superioridad de Brasil en este partido, en este juego. Porque Brasil con Careca, con Müller, con Baldo, fue muy superior a Argentina.
Me acuerdo que Goico se revolcaba para un lado, para el otro, y Brasil erró goles que no podía errar. O sea, en la anécdota queda que Branco fue dormido por los argentinos, pero en realidad Brasil falló mucho ese día como para no pasar el turno, ¿no? No, mas este pasaje yo te pregunto porque yo hablé con Branco y tú eras mucho amigo de Careca, de Alemán, porque estuvieron juntos ahí en Nápoles. Y yo pregunté, mas no era... Maradona no era amigo suyo, no era tu amigo. ¿Cómo hago una cosa de esa? No, él dice que no sabía. No, es que yo no... por eso te digo, yo digo el pecado, pero no el pecador. Yo no necesité dormir a nadie para ganar un juego. Esto es verdad. Es verdad. Edson Arantes do Nascimento nasceu em Três Corações, Minas Gerais, em outubro de 1940. É o primeiro filho homem de Dona Celeste e do atacante João Ramos do Nascimento, o Dondinho. Inspirado em seu pai, Pelé quis ser jogador de futebol. Com 16 anos, começou sua carreira no Santos Futebol Clube. 21 anos depois, tinha feito 1.281 gols, conquistado mais de 60 títulos e se tornado jogador do século. Pelé jogou 18 anos pelo time da Vila Belmiro. Nesse tempo, fez mais de 1.000 partidas e mais de 1.000 gols. O museu, em sua homenagem, não poderia ser em outra cidade, tinha que ser em Santos, no litoral paulista. Olá, sejam bem-vindos à Casa do Rei do Futebol, ao nosso Museu Pelé, aqui no bairro do Valongo, em Santos, São Paulo. Aqui você vai conhecer um pouco mais da vida do nosso Rei do Futebol. Vamos entrar? O acervo Pelé é uma coleção aberta, uma coleção que segue recebendo peças. Até hoje, né, a gente tem um total de 2.470 peças e no Museu Pelé se encontram expostas 160 peças. Aqui embaixo nós temos a linha do tempo e a linha do tempo conta a vida do Pelé desde o seu nascimento. Olha ele aí, pequenininho. Até os últimos dias, quando ele recebeu o prêmio da FIFA, a bola de ouro da FIFA. Nesse primeiro quadro, nós temos já uma informação importante, que é sobre a família do Pelé. Temos aqui o pai do Pelé, o Dondinho, a Dona Celeste. Naquela foto abaixo, o pai do Pelé, o Dondinho, jogando na equipe do Bauru Atlético Clube. A presença e a inspiração de Dondinho é muito importante para o Pelé, porque o Dondinho foi um craque, principalmente um grande cabeceador, e ensinou muito ao Pelé, e enfatizou que o Pelé deveria treinar muitos fundamentos para se tornar o grande jogador que ele foi. Então o Pelé originalmente era destro, mas virou ambidestro. De tanto que ele treinou a perna esquerda, o Pelé tinha tanta habilidade com a direita como com a esquerda. E esse foi um dos trunfos, uma das vantagens que o fez o grande jogador que ele é. Dribla com a direita e chuta com a esquerda, é gol! Nessa foto de cima, ele está jogando no São Paulinho de Curuçá, uma equipe de Bauru. Ele é um menorzinho, mas sem dúvida já era o grande craque do time. O Pelé é bem pequeno, nesse time pés descalços, como se chamava. E ali o Pelé já com a sua primeira chuteira, jogando pelo Ameriquinha de Bauru. E aqui uma bola de meia que o Pelé levava para a escola. Foi ainda na escola que Pelé resolveu que gostaria de ser jogador de futebol ao invés de doutor. A torcida aqui agradece a escolha. Do museu, a sala preferida da criançada. Ó, galerinha, aqui é o simulador do 1000º gol do Pelé, por de pênalti. Daí cada um de vocês
vai ter a oportunidade de tentar fazer o 1000º gol do Pelé. Gol! Gol! Nosso livro de visitas, a pessoa pode vir aqui, postar uma foto de sua visita no Instagram. Opa, quem vai de selfie aí? O casarão que abriga o museu foi totalmente restaurado. Por fora, ele mantém todas as características da fachada original. Por dentro, é um edifício do século XXI. O Museu Pelé, ele fica instalado num casarão neoclássico, o Casarão do Valongo. É um casarão de 1867, do século XIX, e que faz parte aí da história da cidade de Santos. Reúne valores culturais, artísticos e históricos que, para a gente, são insubstituíveis. O casarão agora abriga a história de um rei, o rei do futebol. Por sinal, Pelé foi chamado de rei pela primeira vez pelo cronista Nelson Rodrigues na crônica Realeza de Pelé, em 1958. E isso foi um pouco antes da participação do jogador na Copa do Mundo no mesmo ano. Seria uma premonição do jornalista? Vamos aos curiosos números da merecida coroa. 5 vezes campeão do mundo. 1.281 gols marcados. Disputou 4 Copas do Mundo. Foi 11 vezes artilheiro do Campeonato Paulista. Emplacou 8 gols em uma só partida. Levou para casa o maior número de títulos que qualquer jogador sonhou em ganhar. E para a coroação final, foi eleito o atleta do século. Na boa, esses 160 foram gloriosos para o Santos. Junto com Pelé, o time foi 6 vezes campeão brasileiro, 8 vezes campeão paulista e ganhou 3 Copas internacionais. Temos aqui imagens dos santistas voltando de mais uma viagem com um chapéu árabe, digamos assim. Imagens de um gol do Pelé, considerado por muitos o gol mais bonito que ele fez contra o Juventus. As imagens da jogada se perderam no tempo, mas o lance foi reproduzido em computação gráfica e faz parte do documentário Pelé Eterno. Pela ponta direita, preparando, vai levantar, levantou, entrou, Pelé. E já chapelou primeiro, chapelou Atlântico, chapelou o Mero, invadiu na boca, gol, saiu, gol de outra, entrou, Pelé. Essa foto é rara e muito boa, porque é uma foto do vestiário do Estádio da Luz em Lisboa, depois de o Santos ter se consagrado campeão do mundo interclubes em 1962. Gilmar, Pelé estão embaixo do chuveiro, comemorando e erguendo a taça de campeão do mundo.